Então, o trabalho do meu mestrado é sobre avanços em galvanoplastia, predição inteligente expressor de revestimento de zinco em aço SAE 1008. Então, em relação aos avanços da tecnologia e da área de computação, especialmente a área de inteligência artificial, isso tem permitido a aplicação desses métodos, é, elas possam otimizar as operações industriais, com o objetivo da otimização de custos, aprimoramento de qualidade e aumento das operações. Então, com base nisso, o objetivo desse trabalho é aplicar inteligência artificial na área de galvanoplastia para previsão da espessura do revestimento de zinco eletrodepositado em aço de baixo carbono SAE 1008. A motivação disso é utilizar como uma ferramenta de controle de qualidade e eficiência de processos, né? Em relação a métodos tradicionais que são mais limitados e custosos, essa é uma alternativa promissora. Então, a aplicação dos aços SAE 1008 com eletrodeposição de zinco, a gente pode ter exemplos na construção civil, como eletrocalhas, na área automotiva, como abraçadeiras, e na área de enferragens em geral. As etapas do processo de eletrodeposição de zinco, ela começa com o desengraxe das peças, depois a decapagem, e aí entra para o processo de eletrodeposição, que nós utilizamos o zinco alcalino. As variáveis de entrada que nós utilizamos para o trabalho foi hidróxido de sódio, o óxido de zinco, o tempo de processo e a quantidade de aditivos do eletrólito. Como variável de saída do processo de eletrodeposição, nós escolhemos a espessura da camada de zinco eletrodepositado. Logo após a eletrodeposição, existe o processo de acabamento, né, onde é feita uma ativação e uma passivação para proteger o revestimento. A referência para essa caracterização ela foi na NBR 10.476, aonde ela traz na nota desta tabela que o poder protetivo de uma camada de zinco em um determinado ambiente específico é diretamente proporcional à espessura. Né? Então, nós utilizamos a caracterização da espessura com base nessa referência. Então, o método para a construção do modelo, basicamente, nós fizemos a experimentação, onde nós tivemos as variáveis de entrada e o rótulo de dado, que é a espessura da camada de zinco eletrodepositado. Com essa informação, nós treinamos o modelo de machine learning e esse modelo ele aprendeu com os dados de entrada e os dados de saída, criado um modelo preditivo. A partir do modelo criado, nós imputamos novos dados no modelo e esses novos dados de entrada ele nos responde com a saída, que é a espessura da camada de zinco eletrodepositado. Então, isso aqui é um esquema sobre a construção do trabalho, como que ele foi desenvolvido. Então, resumo gráfico do trabalho. Primeiro, realizamos a revisão da literatura, a revisão sistemática da literatura. Após, fizemos um experimento, onde tivemos os dados de entrada e os dados de resposta. O experimento foi realizado em célula de Roux. Mais à frente, vamos tratar um pouco mais desse método. Houve um modelo preditivo com inteligência artificial, então fizemos a modelagem. E aí, após a modelagem, nós imputamos dados novos no modelo para verificar o quanto aderente esse modelo estava ao processo. Então, esse trabalho ele foi estruturado com o objetivo de proporcionar uma compreensão lógica e progressiva das contribuições que ele traz, né, através da revisão da literatura e do estudo experimental. Então, ele foi baseado em 2 artigos. O primeiro artigo publicado foi a revisão da literatura sobre IA aplicada à globalização, e o segundo artigo traz um estudo experimental com modelos preditivos para prever a espessura do revestimento. A sequência, né, onde o primeiro estabelece o panorama teórico, e o segundo artigo apresenta os resultados experimentais obtidos. A justificativa e problema em relação ao trabalho são os desafios na galvanoplastia tradicional. Então, métodos univariados, normalmente eles trazem alto custo, tempo elevado e alguns problemas de confiabilidade. Falta de integração entre a IA e a galvanização, podemos ver isso através do primeiro artigo de revisão sistemática.
A IA como solução, então ela traz uma proposta de modelagem avançada para correlacionar variáveis de processo. Lacuna tecnológica, o setor ainda depende de ajustes manuais, é um setor extremamente manual. Poucas pesquisas sobre IA na galvanização de zinco e a oportunidade de aplicação de IA para otimizar esses processos e poder elevar a qualidade dos revestimentos. Os objetivos específicos, então, é a revisão da literatura para explorar a segmentação de 13 eixos básicos, galvanoplastia, aço carbono e inteligência artificial, identificar os avanços ou lacunas de pesquisa. Um outro ponto específico é desenvolver modelos preditivos para que se possa prever a exposição do revestimento e utilizar dados experimentais direto da oposição. Um outro ponto é a avaliação dos algoritmos, né? Então, comparação entre algoritmos diferentes para entender qual que é o mais aderente a este processo. E a validação, mesmo que nesse momento laboratorial, mas a validação em eletrônica industrial para fazer a validação do modelo escolhido. A metodologia do experimento ela foi baseada num planejamento experimental e na coleta de dados. Então, foram feitas as definições das variáveis de entrada, que foram o tempo de processo, concentração de óxido de zinco e hidróxido de sódio, materiais do âmbito e quantidades de aditivos. Para isso, foi feito um planejamento fatorial fracionado, com a definição dos valores dos parâmetros do processo de galvanoplastia, né, que são as variáveis de entrada, baseado em boletins técnicos e recomendações de processos fornecedores na literatura. O desenvolvimento e a escolha do modelo preditivo de machine learning também faz parte da metodologia, então o método utilizado foi a célula de Hull. A célula de Hull é um teste de laboratório que avalia a deposição do revestimento em diferentes densidades decorrentes. A coleta de dados das variáveis de resposta, que é a espessura da camada de zinco. Foram realizadas 32 amostras com 2 pontos de medição, totalizando 64 medições com representatividade estatística, onde foi testado com análise de variância. A geração dos modelos de machine learning relacionando as variáveis de entrada e suas respostas e a escolha do modelo, que foi o modelo que teve melhor desempenho de G12.